Muito boa tarde, são 12 horas 23 minutos e nós estamos iniciando mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos. Começa agora para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado a edição desta segunda-feira do nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que o caos no trânsito faz mais vítimas. Um ônibus com servidores de funcionários da CCE colide com outro e deixa mais de 30 pessoas feridas. Vejam só, o impacto da batida foi tão forte que olha só como ficou a situação deste ônibus da empresa Entran. Hoje nós vamos mostrar mais uma ação nossa para transformar o Lago de Balbina num grande centro nacional e internacional de pesca esportiva. Na última semana eu estive no INPA fazendo uma visita a uma grande referência na questão de peixes no estado do Amazonas. Não é uma missão fácil, né? Mas eu estou muito convencido de que nós haveremos de transformar o Lago de Balbina num grande centro nacional e internacional de pesca esportiva. E ainda cheiro de tinta e muito barulho, muita poluição sonora tiram o sossego dos moradores do bairro do Coroado. Nós vamos mostrar a ida do nosso programa até a empresa para tentar resolver. Os moradores já apelaram a tudo e a todos e não conseguem resolver esse caso. O Exija Seus Direitos, a edição de segunda-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Estamos aqui com Maria das Graças Guimarães, ela que é mãe de Isandra da Costa Nogueira, de 16 anos, que está desaparecida desde sexta-feira às 3 horas da tarde. As últimas informações que essa mãe tem dessa filha é que ela teria desaparecido com um namorado de 20 anos, que por determinação da Justiça, do Conselho Tutelar, não poderia mais se aproximar da filha dela, porque já é a segunda vez que a sua filha desaparece. É mais ou menos isso, Maria? É. O que está acontecendo? É que ela foi sexta-feira pro colégio, de lá ela não voltou mais para casa. Aí a gente já procurou, já foi para viemos aqui. Não tem informação de nada. Você tenta ligar para eles? Alguém tenta ligar? Ligo para mim, quando eu retorno, não atende. Diz que é para mim procuração na Vivo. A Vivo que deve informar meu número de quem está ligando. Eu não sei mais o que fazer mais. Como a gente pode ver, o coração dessa mãe está aflito. Quem tiver alguma informação, por favor, ligar no 9211-5163. Já existe uma determinação do Conselho Tutelar para esse rapaz não chegar perto da sua filha? Já foi pelo Conselho, já. E o que acontece? O que houve para ela ter ido para o Conselho Tutelar? Porque foi que ela fugiu com ele. A gente foi atrás, a gente encontrou de novo ela, mas aí foi um pouco pelo Conselho, mas ele continuava atrás dela. Bom, fica aí, Marcos, o apelo dessa mãe ao nosso programa Exija Seus Direitos. Para quem tiver alguma informação sobre a Isandra, essa moça que está aparecendo aí no seu vídeo, que ligue, por favor, para 9211-5163 ou até mesmo para o telefone da nossa produção. Muito bem, a última informação que a Maria, que é a mãe que está aí na reportagem feita pela Liliane, teve é de que a filha teria saído da escola em companhia do namorado, que tem 20 anos de idade, e já existe inclusive uma determinação judicial para que o garoto não se aproxime desta menor, que tem 16 anos de idade, já que ele é usuário de entorpecentes. E é a segunda vez que ela desaparece, e segundo informações, na companhia deste jovem que tem 20 anos de idade. Então, se você tem alguma informação sobre a Isandra da Costa Nogueira, que está desaparecida, entra em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. 12 horas mais 30 minutos na última quinta-feira, dando continuidade e prosseguimento a essa nossa intenção de transformar o Lago de Balbina num grande centro nacional e internacional de pesca esportiva. Eu estive no INPA conversando com o doutor Efraim. É um doutor em pesca, conhece tudo de pesca, e o Efraim, ele é uma pessoa muito simples, muito capacitada e que também entende que nós podemos, juntos, com vários outros órgãos, utilizando todos os mecanismos, transformar a Balbina neste referencial de pesca para o Brasil. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Liliane Costa.
Dando sequência à idealização do projeto que pretende transformar o Lago de Balbina em um polo de referência da pesca esportiva no Brasil e no mundo, o deputado estadual Marcos Rota esteve na tarde desta quinta-feira reunido com o Dr. Efraim Ferreira, da Coordenação de Biodiversidade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. A reunião serviu para analisar cientificamente pontos estratégicos para a execução do projeto, como o possível fechamento do Lago de Balbina por 2 anos. De acordo com o pesquisador, se realmente forem fechar o lago por 2 anos, o ideal seria fazer um estudo de captura de peixes antes do fechamento e após os 2 anos, justamente para fazer o comparativo. Em sequência, é necessário ficar monitorando para que não ocorra nenhum risco de impacto ambiental. Dr. Efraim também observa que há realmente uma diminuição de várias espécies de peixe no lago, mas o pesquisador atribui essa diminuição a fatores naturais. Por se tratar de um lago, a quantidade de nutrientes que alimentam os peixes vem diminuindo gradativamente. Porque ambientes de lago são ambientes mais produtivos do que ambiente de rio. Além disso, tinha entrado dentro desse sistema toda a floresta que foi inundada. Então, isso é nutriente que adubou a água e deu condições de haver uma produção maior de peixes. Mas, ao longo do tempo, a tendência é não só diminuir a diversidade, a quantidade de espécies, mas também a quantidade de peixes. O pesquisador afirma que vários fatores socioeconômicos precisam ser analisados para que a rentabilidade da pesca esportiva seja realmente benéfica para a comunidade local, que hoje ainda tenta de forma escassa sobreviver da pesca, e aponta a colocação de tanques-rede no lago como uma boa alternativa. Lá não dá para você querer escavar tanques para botar peixe ali dentro, vai ter que desmatar. Então é óbvio que está ali para aquele ambiente, se fosse aplicar alguma coisa, seriam tanques-redes. Para o deputado estadual Marcos Rota, nada na elaboração desse projeto será feito de forma aleatória. Para que esse tipo de turismo no estado possa dar certo, ele precisa ser planejado e organizado. Não é uma missão fácil, mas eu estou muito convencido de que nós haveremos de transformar o Lago de Balbina num grande centro nacional e internacional de pesca esportiva. Isso para fomentar a geração de emprego, a geração de renda no município, que já tem uma vocação natural ao turismo. Aliado a isso, existe já uma infraestrutura que é pequena, mas que já existe, de pousadas que recebem pescadores do Brasil inteiro. Nós temos 6 milhões de pescadores esportivos no Brasil. Por isso, nós estamos conversando, dialogando com várias entidades, com várias instituições, dentre as quais o INPA, que é uma referência em pesquisa nesta área também. Muito obrigado ao Dr. Efraim, que é um pesquisador renomado, conhecido no mundo inteiro, exatamente pelo domínio que tem também desta área. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e é muito importante a participação dos doutores, das pessoas que têm um largo conhecimento nessa questão. Nós podemos transformar Balbina num grande centro, inclusive, de produção também de peixe. Eu estava conversando com o Gilmar e o Gilmar estava me explicando que tudo que se produz no Amazonas é imediatamente comprado. E nós temos aqui um déficit muito grande de produção de peixe. Muitos peixes consumidos hoje pelos amazonenses vêm do estado de Rondônia ou de Roraima. Nós não estamos conseguindo suprir exatamente a nossa necessidade. Estamos criando emprego e renda em outros estados brasileiros que não têm, inclusive, o potencial que nós temos aqui no estado do Amazonas. Então é preciso nós levarmos cada vez mais adiante. Este é um sonho. Se Deus quiser, juntamente com vários outros órgãos, várias pessoas que têm também esse pensamento, nós vamos conseguir transformar Balbina, o município de Presidente Figueiredo, num grande centro, um grande potencial de produção de peixe e também de pesca esportiva para movimentar a economia no estado do Amazonas. Um ônibus que levava funcionários da CCE colidiu com outro coletivo da linha 444, agora aproximadamente às 5 horas da manhã. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. A suspeita de que o motorista dormiu ao volante.
Mais uma tragédia em Manaus. A reportagem é do Oliver Castro. Um acidente envolvendo 2 ônibus ocorreu hoje por volta das 5 horas da manhã na Avenida Grande Circular 2, Cidade Nova, zona norte da capital. Mais de 30 pessoas saíram feridas. Pelo menos 15 ambulâncias prestaram socorro às vítimas, que foram removidas para unidades de saúde das imediações. Aqui no local, para-brisas estilhaçados e também vidros espalhados por todos os cantos. Vejam só, o impacto da batida foi tão forte que olha só como ficou a situação deste ônibus da empresa Entran. Este veículo transporta trabalhadores para o Distrito Industrial de Manaus e observamos, olha só, nas cadeiras, muitas manchas de sangue, inclusive nesta camisa. Este motorista, que chegou ao local minutos após a colisão, relata o que presenciou. Eu vi muita gente ferida, né, se machucada e muitas ambulâncias, né, socorrendo aí o pessoal. Tanto que fecharam a rua porque o movimento de muitas pessoas era grande. Há suspeitas que o motorista que dirigia este ônibus, que transportava 30 pessoas e colidiu na traseira do coletivo, tenha perdido o controle do veículo ou pode ter dormido ao volante. Descuido, eu acho que ele deve ter dormido, né, no volante. A área onde aconteceu o acidente de trânsito é conhecida como Curva da Morte. Os moradores solicitam sinalização para o local. Acidente toda hora porque as autoridades não têm sinalização. Muito bem, é claro que as causas vão ser apuradas, mas segundo o Oliver Castro apurou no local do acidente, há relatos inclusive de passageiros que afirmam que o motorista dormiu ao volante. É mais uma ação trágica das pessoas que continuam vitimando outras no trânsito da cidade de Manaus. O trânsito, nós já acompanhamos todos os dias, é um trânsito caótico, há engarrafamentos, as pessoas se estressam no trânsito da cidade de Manaus, é um querendo ser mais rápido e mais ligeiro do que o outro, e o resultado, infelizmente, são esses acidentes que continuam vitimando as pessoas em Manaus. Nesse caso específico, graças a Deus, não houve nenhuma vítima fatal, mas mais de 30 pessoas ficaram feridas com o impacto desse acidente. Há grande suspeita de que o motorista dormiu ao volante. Não há, inclusive, marcas de frenagem, nada disso no asfalto, né? Segundo apurou a equipe de reportagem do nosso programa. Mas, muitas vezes, nós sempre queremos responsabilizar as pessoas, as entidades, os governos. E nós acabamos de esquecer que nós também temos a nossa parcela de responsabilidade, principalmente nesse trânsito da cidade de Manaus. Todos os dias as pessoas se estressam no trânsito da cidade de Manaus. Todos os dias. E infelizmente esse estresse do trânsito, o trânsito caótico de Manaus, ele continua fazendo vítimas graças à imprudência, principalmente, das pessoas. Há que se ter muito cuidado, há que se ter muita cautela, há que se ter muito respeito no trânsito da cidade de Manaus e nós não vemos isso, infelizmente, no dia a dia. São pessoas brigando, uma fechando as outras e por aí vai. O trânsito precisa ser humanizado. É preciso que nós tenhamos a parcela de responsabilidade que nos cabe também. Não adianta só ficar cobrando dos poderes públicos, de uma maneira geral, melhorias no trânsito. Se a grande melhoria no trânsito passa pela conscientização das pessoas. E, infelizmente, nesse final de semana, durante a blitz da Lei Seca, até médicos foram presos. Reincidentes, inclusive, por conta de bebida ao volante. Desse jeito, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que é melhorar o trânsito da cidade de Manaus e fazer com que haja uma diminuição desses acidentes e uma diminuição nas mortes no trânsito da cidade de Manaus, que mata praticamente uma pessoa por dia. E a grande maioria dessas mortes são exatamente fruto da irresponsabilidade daqueles que continuam teimando em transgredir a lei, em infringir o que determina a legislação. As pessoas estão bebendo
ingerindo bebidas alcoólicas, se drogando, virando noites e saindo por aí matando as pessoas. Então, de nada vão adiantar as blitz por aí, as campanhas de educação, a distribuição de material para querer humanizar o trânsito, se aqueles que verdadeiramente têm o poder de mudar essa triste realidade, que são os motoristas, continuarem a dirigir embriagados, entregando o veículo a pessoas não habilitadas, menores de idade. Nós já mostramos aqui as blitz do Detran, que são excelentes para coibir esse tipo de prática ao volante, mas que não adiantam nada se os pais não continuarem a monitorar os seus filhos. Nós mostramos aqui muitas jovens, muitas menores de idade, que estão se agrupando cada vez mais, bebendo em postos de combustível, em lojas de conveniência, onde inclusive é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, e continuam vendendo, continuam consumindo, continuam misturando álcool com direção. O resultado é esse, infelizmente, que nós temos percebido no Brasil inteiro. O Brasil precisa fazer uma grande campanha de mobilização com relação a isso. E a fiscalização precisa cada vez mais estar presente como forma de inibir. Não existe outra maneira mais intensa, mais célere, mais rigorosa de se coibir essas práticas do que verdadeiramente estas fiscalizações que nós temos defendido aqui no programa Exija Seus Direitos. Muito bem, olha, esse final de semana que eu fiquei em Manaus, eu tive o cuidado de percorrer alguns bairros da cidade de Manaus, o centro histórico da cidade de Manaus, os viadutos da cidade de Manaus. É impressionante, Monteiro, o grau de insatisfação das pessoas com relação a essas pichações. Às vezes, no corre-corre, no dia a dia, a gente não se depara, a gente não percebe. Mas se você sair de casa com o objetivo de ver a cidade de Manaus, você vai perceber que você não anda 100 metros sem que veja uma pichação. E para esses imbecis que picham a cidade de Manaus, não importa se são escolas, se são hospitais, se são creches, se são universidades, se são residências, se são comércio. Para esses imbecis da pichação, o que vale realmente é cada vez mais mostrar o grau de dificuldade para se pichar. Preste atenção no seu bairro, dentro do seu coletivo, você vai olhando a cidade de Manaus, que você vai ver o que esses imbecis estão fazendo com a imagem da cidade de Manaus. Agora, recentemente, a prefeitura investiu recurso público, dinheiro nosso, pintando os viadutos. No mesmo dia que a prefeitura terminou de pintar, houve já a pichação por parte desses vândalos. E nós, que defendemos a utilização, o emprego da tecnologia, temos defendido também que a prefeitura encontre alternativas, encontre os mecanismos necessários para identificar essas pessoas. Nós temos câmeras que podem flagrar essas pessoas. É importante que a prefeitura identifique isso, que a polícia prenda esses pichadores, para que eles possam verdadeiramente aprender a lição. Não dá mais para a gente continuar convivendo com essas pessoas. Estão emporcalhando a cidade de Manaus. Aqui virão milhares e milhares de pessoas. Alemães, italianos, ingleses, jornalistas do mundo inteiro aqui estarão. E é esta imagem que nós vamos passar a essas pessoas que vêm acompanhar os jogos da Copa do Mundo. É essa a impressão que essas pessoas vão levar da cidade de Manaus? Uma cidade toda pichada, emporcalhada, suja. É isso que querem passar a essas pessoas? Qual é o sentimento dessas pessoas de voltarem à cidade de Manaus depois? Então, é preciso agora, já, urgentemente, que nós consigamos identificar essas pessoas e fazer com que essas pessoas paguem pelo prejuízo que estão ocasionando. Pichação é crime e pessoas precisam ser responsabilizadas. Existem gangues de pichadores, cada uma querendo mostrar mais o grau de dificuldade das pichações do que as outras. E a polícia precisa prender essas pessoas. É preciso colocar essas pessoas atrás das grades. Não é justo, inclusive, com a sociedade, a manauara,
que paga por essas pinturas e depois tem que pagar para repintar por conta da ação desses vândalos. Então tomara que a prefeitura continue intensificando essas buscas, que a polícia continue intensificando essas buscas, que se prenda esses marginais, vândalos, imbecis que estão emporcalhando a cidade de Manaus através dessa pichação. Existem muitos bons profissionais que trabalham com grafite e nós não podemos misturar as duas coisas. Uma coisa são os grafiteiros que fazem o seu trabalho, que mostram a sua cultura, que mostram a sua arte. Outra coisa são esses imbecis, vagabundos, pichadores que estão emporcalhando a cidade de Manaus. Se você tem conhecimento sobre a ação desses pichadores, se você conhece algum pichador, você pode ligar para a polícia, denuncie, colabore para que a gente tire esse pessoal de circulação. É muito triste a gente percorrer todos os pontos da cidade de Manaus e ver que em todos os pontos existem pichação. Não dá mais para a gente continuar convivendo com esta situação. Nós temos que dar um basta nesta causa. São 12h49. Moradores do bairro do Coroado procuraram o Exija seus direitos. Segundo os moradores, existe uma metalúrgica que está causando uma série de problemas à comunidade do Coroado, que vai desde a poluição sonora até um cheiro que ninguém consegue mais conviver. Os moradores já procuraram os órgãos ambientais, já fizeram reclamação, já tentaram conversar com o proprietário, nós também tentamos e não conseguimos, mas vocês vão ver a insatisfação dos moradores do Coroado na reportagem da Liliane Costa. Estamos aqui na Rua Amazonas, no bairro Coroado 1, onde os moradores estão sofrendo há cerca de um mês com o problema de uma metalúrgica. Realmente, nós estamos aqui, o barulho é muito alto e alguns moradores chegam a reclamar até de falta de ar devido ao cheiro da tinta. É isso mesmo que está acontecendo aqui? Me relata o que está havendo aqui com vocês. Olha, esse mês que está aí, é muita tinta, catinga de tinta, e eu tenho um problema de pressão alta, fico agoniada com a pressão alta, dor de cabeça, tontura, tudo, eu fico sufocada. Horrível mesmo essa catinga de tinta aí. Nós estamos aqui também com a dona Daniele, ela que entrou em contato com a nossa produção. Daniele, vocês já tentaram falar com o proprietário? O ponto é alugado? Qual é a história do pessoal aí? Sim, o ponto ele é alugado. Então, eu já vim aqui, falei com o senhor que está responsável pela metalúrgica. O proprietário disse que não pode fazer nada, já entrei em contato várias vezes com ele, então ele disse que ele não pode fazer nada. Está me prejudicando. Ontem eu passei mal, fiquei com falta de ar, precisei fazer inalação, tem testemunhas, né? Então eu quero que seja resolvido, porque eu não posso abrir as janelas da minha casa, eu não posso respirar, como a irmã falou. A gente fica sufocado, então a gente quer uma solução para esse problema. E a tinta está muito forte, incomoda a minha filha, inclusive eu, dói meu estômago por causa do cheiro da tinta e a minha filha também. Os vizinhos já protocolaram vários documentos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, mas até agora nada foi feito. Ao tentar ouvir o responsável pela empresa, fomos muito mal recebidos. Olá! Eu poderia falar com o senhor Lázaro? Ele está aí? É o senhor Lázaro? A gente só veio falar com o senhor com calma para tentar saber o que o senhor teria a dizer. Estou aqui com a dona Silene Santos, que inclusive está com a voz fanhosa por causa do odor fortíssimo, que realmente a gente percebe que o cheiro é muito forte da tinta. A sua filha veio aqui e não aguentou também e foi embora? Dá muita dor de cabeça na gente. Sexta-feira passada eu passei mal, o médico disse que não foi do medicamento, é devido à química daí. E assim, hoje ela veio e foi embora, agora que ela está voltando. Olha, é certo que é sabido que todo mundo precisa trabalhar, né? Mas existem regras para que você desempenhe a sua atividade comercial. Ao que parece, inclusive, essa metalúrgica, segundo informações dos moradores, da equipe de reportagem, ela não está sequer legalizada.
Ela não poderia nem estar funcionando, segundo as informações que nós recebemos. O objetivo do nosso programa não é denegrir ou perseguir a metalúrgica ou quem quer que seja. Nós não temos nada contra a metalúrgica, muito pelo contrário. O que nós temos é a favor dessas pessoas que vocês viram pelos depoimentos, não tem mais a quem recorrer, não sabem mais a quem recorrer, já procuraram os órgãos ambientais, até hoje não foi feita nenhuma fiscalização nessa metalúrgica. A produção do nosso programa me informa agora que foi feito um agendamento na SEMAS e a SEMAS vai até essa metalúrgica para tentar fazer com que haja um equilíbrio nesta relação das atividades da metalúrgica com os moradores. O certo e líquido é que os moradores não conseguem mais conviver com esta situação. As pessoas estão tendo problemas não apenas com relação à poluição sonora, que é um caso complicado e que acontece todos os dias em Manaus, mas também estão com problemas respiratórios, segundo apurou a reportagem do Exija Seus Direitos, por conta do cheiro fortíssimo de tinta e de outros produtos que são comercializados e utilizados pela metalúrgica. Então nós estamos tentando aqui, em nome dos moradores do Coroado, dos vizinhos dessa metalúrgica, não é contra a metalúrgica, mas é a favor desses moradores, que a SEMAS possa tomar providências com relação a isso e equilibrar esta relação que hoje está muito conflitante, inclusive. Vocês viram o alto grau de educação, inclusive dos representantes da metalúrgica, que bateram a porta na cara de uma jovem senhora que é a nossa repórter, a Liliane Costa, que aí está. Ela foi lá com toda a boa vontade do mundo para tentar conversar, ver o que o programa poderia fazer, inclusive para contribuir com relação a isso, mas levou, ainda bem que ela não levou um carro de solda em cima dela, levou só uma batida de porta na cara dela. Olha aí, essa é a forma com que encontraram para tentar resolver o problema. Então nós vamos continuar acompanhando esse caso, nós vamos fazer aqui um apelo mais uma vez à SEMAS, para que a SEMAS possa intervir nessa questão, é o órgão apropriado para que a gente possa tentar resolver o problema. O que nós queremos aqui no nosso programa é resolver o problema e nós vamos procurar todos os caminhos possíveis e imagináveis para tentar sair em defesa desses moradores que, repito, já tentaram fazer de tudo para resolver. Já tentaram o diálogo, já procuraram os órgãos ambientais, não conseguiram e estão, através do Exija Seus Direitos, fazendo um apelo não apenas aos proprietários, aos representantes da metalúrgica, mas também um apelo à SEMAS, para que a SEMAS possa intervir nessa questão. Nós vamos continuar acompanhando esse caso até que o caso seja resolvido. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar o Câmera 13. Olha, muito obrigado pela confiança das pessoas. Foi divulgada ontem uma pesquisa. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança das pessoas e a forma que eu escolhi e vou escolher sempre para retribuir o carinho da cidade de Manaus, dos municípios do interior do estado, é retribuir com trabalho, com dedicação, com esforço e, acima de tudo, com muito respeito. Muito obrigado a todas as pessoas que manifestaram o apoio às nossas ações e ao meu trabalho. Muito obrigado. Uma ótima e abençoada semana a todos. Um bom almoço, que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã com mais uma edição do Exija Seus Direitos. Boa tarde e até lá.